tudo bem? Como é que você está? Como é que foi seu fim de semana? Como é que foi sua Páscoa? É bom estarmos aqui para louvarmos o Senhor nosso Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos iniciar nossa live do canal Mananciais de Vida e convidar vocês para vir participar conosco. Venha fazer parte desse grupo, venha ouvir a palavra de Deus e venha estar orando conosco. Que Deus abençoe esse momento, que vamos estar na presença dEle e que possa confortar seu coração, trazer paz, alegria e conforto para a sua alma. Divulgue aí, compartilhe nossa live, divulgue, entre na nossa página, nosso canal no YouTube, e deixe seu like e compartilhe, se inscreva e vamos crescer na propagação do Evangelho. E venha curtir também a nossa página no Face. Que Deus te abençoe. Vamos orar para que Deus possa ministrar aos nossos corações. Senhor Deus, nós queremos te louvar pela tua bondade, pela tua graça, pela tua compaixão e misericórdia. Queremos te agradecer, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos deu, por estarmos diante da tua presença e te agradecer por todos os benefícios. Quero te pedir a bênção para cada familiar que está conosco, que está participando, que vai participar desta live. Vem estar conosco, que nos dá a tua bênção e a tua paz venha dominar os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nós vamos trabalhar hoje a mensagem segurança para os que confiam. Vamos estar ouvindo uma música de adoração a Deus, do nosso irmão saudoso, irmão Lázaro. Seu coração é do Senhor Jesus? Aleluia, que o nosso caminho é do Senhor. Nossa esperança está no Senhor. Talvez você está passando por uma luta, por uma tribulação, por dificuldades, mas eu quero dizer, Deus é contigo. Deus é contigo. Por onde quer que você esteja, por onde você andar, ainda que o céu pareça cinzento, ainda que tudo pareça que vai dar errado, ainda que pareça que está tudo ficando negro, Deus é contigo. E Ele se basta. Ele é aquele que nos basta. Por isso nós precisamos continuar acreditando e confiando na promessa dele para as nossas vidas. E permitir que ele continue sendo Deus. Por isso, nessa noite, nós vamos estar ministrando uma palavra para os nossos corações, intitulado Segurança para os que confiam. Às vezes, nós precisamos descansar e andamos tão ansiosos. Eu quero falar sobre o Salmo 91, que fala sobre proteção de Deus em meio aos perigos e tempestades da vida. Preste bem atenção no Salmo 91, versículo 1 e 2. Ele tem 16 versículos. E eu só vou ler esses dois para falarmos de uma forma bem clara, bem rápida. Que diz o seguinte: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso.
pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Em outra versão, essa está na NVI. Em outra versão diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Mas eu preferi trabalhar hoje com a NVI, porque ela usa a palavra abrigo, não esconderijo. Não que esconderijo não seja uma palavra que a gente possa entender, mas abrigo fica mais claro. E quando ele diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele fala para mim e para você. Eu quero frisar duas palavras nesta noite, que para mim é a chave para nós compreendermos todas essas coisas. Pai do Senhor, Gabriel, que Deus te abençoe, seja bem-vindo em nosso meio, querido. Duas palavras que me chamam muita atenção no versículo 1, que se chama habita, ou habitar, o verbo habita, e descansa. Porque aqui está a chave para compreendermos a segurança para os que confiam em Deus. Porque a palavra habita fala de morar, ter como residência fixa, permanecer, fazer-se presente. Descansar tem um tom de confiança, de não temer. Então, o primeiro passo para interpretarmos o Salmo 91 é responder à seguinte pergunta: quem habita no abrigo do Altíssimo? É impossível aos homens mortais residirem no esconderijo do Altíssimo? Então o Salmo começa com essa indagação. Aquele que habita. Quem habita? Você está habitando no esconderijo do Altíssimo? Estamos realmente habitando no esconderijo do Altíssimo? O Salmo 91, ele algumas vezes, ele é usado como amuleto. As pessoas pegam o Salmo, deixam a Bíblia aberta, cola na parede. Mas, para entendermos o Salmo, a resposta está no discurso, também do próprio Salmo, no versículo 9. O versículo 9 diz: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação. Altíssimo é o nome de Deus, é Elion, o Deus Altíssimo. O Deus que está acima de todas as coisas. O Deus que formou todas as coisas. O Deus que faz todas as coisas. E esse texto que nós acabamos de ler está na Almeida Revista e Corrigida. Na NVI está: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Ou seja, está passando por lutas, dificuldades, faça de Deus o seu refúgio. Faça de Deus o seu abrigo. Faça de Deus o seu protetor. Então o Salmo 91 é, sem sombra de dúvidas, o mais conhecido de todos os salmos da Bíblia Sagrada. Algumas pessoas sugerem que foi Moisés quem escreveu. Alguns Davi, mas a Bíblia não diz quem é a pessoa que escreveu. Supostamente se entende que foi Moisés, quando estava atravessando o deserto. Tanto o Salmo 90 quanto o 91. E ele mostra que Deus vai conduzir, que Deus conduz o povo onde ali ele passou por todas as intempéries no deserto e não teve nenhuma necessidade de pão, porque Deus supriu com maná. Não teve necessidade de carne, porque Deus supriu com as codornizes. Então ele está dizendo ali, no Salmo 91, que aquele que se abriga em Deus,
vai ser protegido. Então é muito comum encontrarmos uma Bíblia aberta no Salmo 91 na casa das pessoas. Outros penduram na porta de suas residências quadros que estampam uma cópia deste salmo. Tem pessoas que nunca sequer leu o Salmo 91, mas o tem como amuleto. Talvez seja um dos salmos mais decorados, que as pessoas conhecem os seus 16 versículos de cor. Agora, a maioria dos crentes sabe todos eles, mas nem todos conhecem o Deus do Salmo 91. O grande segredo da nossa vitória não é conhecermos o Salmo 91. É conhecermos o Senhor do Salmo 91. Então, quando lemos o primeiro versículo, vamos ler de novo, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Então, se você se abrigar, se você estar no abrigo do Altíssimo, o El Elyon, o Deus Altíssimo, você está seguro. Nada pode impedir a bênção de Deus sobre a sua vida. É a proteção de Deus em meio aos perigos, aos vendavais. Certa vez, Jesus estava num barco e a tempestade tomou conta do barco. E Jesus estava lá no barquinho dormindo, descansando. E de repente, os apóstolos ficaram apavorados, preocupados, e foram lá acordar Jesus. Não se importas que morramos, Senhor? E ficaram todos nervosos, apavorados. E diz a Bíblia, o texto sagrado, que Jesus estava deitado na polpa do barco. E quando Jesus se levantou, Jesus deu ordem ao mar: aquieta-te. E o mar se acalmou. E depois alguém perguntou: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Deus do Salmo 91. Isso quer dizer o seguinte: Deus nunca prometeu aos seus servos um mundo livre de perigos e de tempestades. Nunca. Nós não encontramos na Bíblia Deus falando que vai nos livrar, que não vai ter tempestade, que não vai ter problemas, que não vai ter perigo. Ele está falando: olha, vai ter perigo, vai ter tempestade. Mas se você fizer do Altíssimo seu abrigo, se você descansar nele, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Então, aquele que habita. Se você estiver habitando na sombra do Onipotente, no abrigo do Altíssimo, Deus vai mudar a sua história. Deus vai transformar a sua história. Deus vai abrir portas aonde não existe. Hoje eu estava pensando no rei Ezequias. Rei Ezequias estava com a cidade sitiada. Os seus inimigos chegaram, afrontaram a cidade, afrontaram o povo, lançaram palavras impropérios dizendo: olha, nenhum Deus dos países que eu tomei, que eu invadi, puderam contra mim. Vocês acham que vocês vão poder? E Ezequias, o rei, falou: estou com medo, e foi orar a Deus. E Deus respondeu ao rei Ezequias: olha, essa peleja não é sua, ela é minha. E simplesmente mandou Ezequias acalmar o coração. E começaram a adorar a Deus. No meio da tempestade, se você adorar a Deus, Deus vai mudar a sua história. No meio da tempestade, se você clamar a Deus, Deus restaurará a sua fé e trará paz ao seu coração. É interessante que quando Ezequias confiou totalmente no Senhor, Deus enviou um anjo, somente um anjo, e matou 185 mil soldados assírios. Isso quer dizer o seguinte, meu irmão, minha irmã: descansa em Deus, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente.
Pode dizer, diz a NVI, pode dizer, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Se você está habitando em Jesus, se você está cheio do Espírito Santo, se Deus está sendo o Senhor da sua vida, pode descansar. Que aí sim, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque Ele dará ordens a teu respeito. Olha que coisa linda. Deus dará ordens a teu respeito. Deus tem miríades e miríades e miríades de anjos. E um deles é para cuidar da sua vida, para tomar conta de você, para não deixar que seu pé tropece em alguma pedra. Simplesmente porque você está abrigado em Deus. Então, aquele que habita, aquele que está escondido em Deus, de nada tem falta. Então, Deus promete nos ajudar no meio aos perigos e tempestades da vida. O Espírito de Deus me trouxe agora outra memória aqui de Ananias, Misael e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os nomes deles na Babilônia. 3 jovens que foram lançados na fornalha. Eles tiveram a oportunidade de não serem lançados na fornalha. Porque quando o rei ordenou para que eles se encurvassem diante do seu Deus, eles de antemão responderam: olha, não precisa você fazer mais nada. Não precisa você dizer mais nada, graça e paz, irmã Edna. Não precisa você tocar trombeta nem nada, porque olha, se o nosso Deus não quiser nos livrar, nós não nos encurvaremos diante da sua imagem. Morreremos e permaneceremos fiel ao nosso Deus. Deus, às vezes, não quer te livrar da fornalha, mas quer te livrar dentro da fornalha. Mas aqueles 3 rapazes fizeram um pacto com Deus lá no início, quando eles ainda eram bem jovens. Ele juntamente com Daniel. Então Deus não te promete ajudar, Deus promete nos ajudar em meio aos perigos e tempestades da vida. Está passando tempestade? Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Salmo 46, que coisa linda. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cuja cidade alegra a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Você é santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em você. E olha o que o Salmo 46 diz. Jamais será abalada. Se você botar o Senhor como no seu coração, nas tábuas do seu coração, e tê-lo e buscar abrigo nele, e descansar nele, você jamais será abalado. Tome posse desta palavra, porque ela é para você, ela é para mim. Sempre que enfrentamos dificuldades, provas e tribulações e aflições, Deus está conosco. Podemos crer nesta promessa do Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Sabe, ninguém vai poder com você. Ninguém pode contra aquele pela qual Deus peleja. Então, quando ele disse aquele que habita, falando de permanecer, de viver. Agora, quando fala em habitar, para eu habitar com alguém, eu preciso me relacionar com este alguém. E aí vem a pergunta: você tem se relacionado com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Relacionamento fala de intimidade. Eu preciso ter intimidade com Deus. Porque se você não tem intimidade com Deus, você não vai viver a eternidade. Você não vai morar na eternidade com Deus. Porque João, lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, diz: e a vida eterna é esta,
que conheçam a ti como único Deus e a seu Filho a quem enviastes. Olha que coisa, hein? Você quer viver com Deus? Tem que conhecê-lo. Você quer viver com Deus, a eternidade? Tem que conhecer a Ele e seu Filho. Não basta simplesmente ouvir falar. Infelizmente, nós estamos hoje vivendo uma época em que temos muitos amigos do Evangelho, poucos comprometidos. Eu preciso estar comprometido com o Evangelho. Eu preciso ter Deus como amigo. Olha que coisa, hein? Abraão, Deus, quando ia destruir Sodoma e Gomorra, ele parou na casa de Abraão. Ele disse o seguinte: quando ele ia para Sodoma e Gomorra, ele parou, ele voltou e disse: não vou esconder do meu amigo Abraão o que vou fazer. Relacionamento. O homem que Deus confiava para falar do que ia fazer. Então, eu preciso ter um relacionamento com Deus se quero as bênçãos dele. Porque mais importante do que as bênçãos de Deus é a presença de Deus. Você e eu, nós não precisamos de dinheiro, precisamos de Deus. Nós não precisamos de saúde, precisamos de Deus. Êxodo, parece capítulo 33, quando o povo pecou, Deus chamou Moisés e disse: Moisés, eu não vou mais com vocês. Vou enviar um anjo. Não vou mais enviar um anjo. Eu não vou mais com vocês, vou enviar um anjo. Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Nós precisamos querermos a presença de Deus. Mais do que comida, mais do que saúde, mais do que dinheiro. Porque em Deus há saúde, em Deus há comida. Salmo 50, ele diz lá que todos os gados, tudo é do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Eu não sei, eu acho que é o Salmo 24 ou 124, que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo, somos do Senhor. A Bíblia diz que Deus é o dono da prata e dono do ouro. É Ele quem mata e Ele quem dá vida. Ele quem traz a ferida e Ele que sara. Então eu preciso ter a presença de Deus na minha vida. Quando ele diz aquele que habita no esconderijo, em outras palavras, ele está dizendo: quem vive à sombra do Altíssimo, que permanece à sombra do Altíssimo, este será protegido e guardado por ele. Então vamos entender. O salmista está dizendo que o crente que vive no esconderijo do Altíssimo será livre de ter aflições, de lutas, de tempestades? Não. Vai ter tudo isso, mas vai ter a proteção de Deus. Vai ter a segurança de Deus. Vai ter o abraço de Deus. Vai ter Deus sendo o seu abrigo na hora da tribulação. Mas o que ele está dizendo aqui: para experimentar a segurança e proteção que existe em Deus, é preciso mais que ler o Salmo ou deixar a Bíblia aberta no Salmo. É preciso conhecer o Deus do Salmo 91. É preciso viver escondido em Deus. A outra palavra que me chama a atenção neste salmo é descansa. Descansa fala de confiança. Descansar fala de fé. Fé é crer naquilo que não existe. Pastor Hernani, isso é loucura. Mas somos salvos pela loucura da pregação do Evangelho. Deus não se anda, para andar com Deus não se anda no natural, se anda no sobrenatural. É crer naquilo que não se vê, crer no inacreditável, ver o invisível, alcançar o inalcançável. É você criar um alvo e saber que se ele não existir, Deus vai fazer existir para que o seu gozo se cumpra, para que a sua alegria se perpetue nele. Simplesmente, descansa. Descansar
é banir as ansiedades, as preocupações. Descansar é dizer, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, no curral não haja mais malhada. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, minha irmã. Descansa nele. Ele é um pai. Ele é um paizão. E ele enviou o filho dele para te dar a vida eterna. Salmo 37, versículo 4 e 5. Texto que eu gosto muito. Que diz, deleita-te no Senhor. E ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Deleitar no Senhor é você estar diante de uma montanha de problemas, mas não ver a montanha de problemas. É você ver tudo dando errado e você dizer assim, vai dar certo, porque Deus é comigo. Por isso, se você quer desfrutar dos mananciais de vida, se você quer descansar em Deus, se você quer obter a vitória de Deus, habita no abrigo do Altíssimo. E não saia por nada. Por nada. Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém que tinham sido destruídos, queimados. E ele respondeu aos seus inimigos, que foi atrás dele. Ele disse, estou numa grande obra e não posso descer, não posso parar. Quando o inimigo tentar ofuscar a sua mente, você diga para ele, estou numa grande obra. Estou sendo preparado para receber a minha vitória. Estou sendo lapidado. Estou sendo aperfeiçoado para alcançar a semelhança de Deus na minha vida. Diga para o inimigo de sua alma que o nosso Deus já nos concedeu a vitória. Além daquilo que nós esperamos ou precisamos. Porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Preste bem atenção nisso. Para encerrarmos, aquele que habita. O grande segredo é aquele que habita. Você está habitando? Você está em Deus? Você está escondido em Deus? Expulse as montanhas de problemas da sua vida. E veja mananciais de vida correr dentro da sua alma, do seu espírito. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada me faltará. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma noite de paz, de alegria, de conforto, de esperança, de graça. E continue nos acompanhando. Vá lá no nosso canal Mananciais de Vida. Assista os nossos vídeos, curta lá, dá o seu like, compartilhe, convide pessoas para participar do nosso canal. Que Deus abençoe sua vida, sua alma. Eu não sei qual o problema que você está passando, mas Deus o sabe. Não sei qual é a dificuldade que você está atravessando, mas Deus sabe. Pastor Paulo, meu querido, um grande abraço, meu amigo. Que Deus te abençoe. Não sei qual é, mas Deus sabe. E mesmo se eu soubesse, talvez o que eu posso fazer é orar por você. Pedir a Deus pela sua vida. Mas olha, não tema o que o mundo possa te fazer com você. Não tema as preocupações. Simplesmente deleita-te no Senhor. Descansa nele. Se é enfermidade, Deus pode curar. Se é falta de emprego, Deus abre portas. Seja o que você pensar, e se não existir, Deus vai fazer existir para abençoar a sua vida. Porque pense numa coisa extraordinária que Deus fez por mim e por você. Ele deu o filho dele para morrer por mim e por você. Nunca diga Deus não me ama, porque isto é a maior prova de amor que Deus tem por você. Porque todo aquele que nele crê não será condenado. Então o segredo é crer e criar relacionamento. Feche seus olhos. Eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua casa. Senhor Deus, somos gratos pela tua misericórdia, pela tua bondade. Somos gratos, ó Deus, pela tua compaixão,
porque o Senhor é santo, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos o que é habitarmos no abrigo do Altíssimo. Nos ajuda, Deus, em nossa incredulidade. Nos ajuda, Deus, a enfrentarmos as lutas e as tribulações que estamos passando, em especial neste momento de pandemia, onde muitos, Senhor, perderam o emprego, perderam a fonte de recurso. Mas isso também serve para nos alertar ao Pai, que a nossa fonte de recurso não está no nosso emprego, não está no nosso trabalho, não está na nossa confiança, mas está no Senhor. O Senhor é o Deus que tudo provê, o Senhor é o Deus que age de todas as formas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão enfermos, entra com cura nesta noite. Manifesta um milagre de cura. Manifesta, Deus, um milagre de transformação, de vitória. Abre portas, Senhor. Olha para aqueles que estão desempregados, para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão aguardando um leito em UTI. Senhor, por misericórdia, aqueles que estão entubados, cura. Aos encarcerados, ó Pai, que estão no presídio sofrendo, cometeram atos que merecem até estar ali, Senhor. Mas tenha misericórdia de sua alma, do seu espírito. Abre portas, Senhor, e dá vitória a cada um. Abençoa cada um dos teus filhos que estão ouvindo e participando desta live. Faz um milagre, Senhor, na vida de cada um. Entra, Senhor, com a tua paz, com a tua alegria, com a tua esperança. Não os deixe confundido, Deus, nem que o inimigo triunfe sobre eles. Mas que a tua graça habite em cada lar, em cada família, nesta noite. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre, até a volta de Jesus. Queridos, que Deus vos abençoe, que Deus os guarde e que Deus vos encha da tua compaixão. E quinta-feira estaremos aqui de volta, às 20 horas. Vem estar conosco, vem nos acompanhar. E que Deus abençoe a sua casa, a sua família e a todos os seus. Um grande abraço e um beijo no coração. Fique na paz.